Muito bem. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos. Depois de 2 anos de sermões em Marcos, chegamos ao penúltimo sermão da série. Acho que no próximo domingo, se Deus quiser, a gente termina o Evangelho de Marcos. Vamos começar uma nova série, se Deus quiser. Agora, talvez num livro do Antigo Testamento, para a gente alternar Antigo e Novo Testamento. Talvez teremos uma série de sermões no Eclesiastes. Estamos já preparando uma série de sermões no Eclesiastes. Mas hoje estamos em Marcos capítulo 16. Versos de 1 a 13. Marcos 16, versos de 1 a 13. Eu lerei e os irmãos acompanharão silenciosamente. Acompanhe aí com atenção, com interesse, com alegria. Acompanhe com fé a leitura da Escritura. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 não deram crédito. Vamos orar, pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Damos-te graças, ó Senhor, por termos diante de nós a tua palavra. Obrigado porque tu te revelastes a nós. Obrigado porque tu providenciastes o registro desta revelação. Obrigado porque este registro foi preservado ao longo dos séculos e chegou até nós. Obrigado porque temos hoje estes registros traduzidos em nosso idioma. Obrigado, Senhor, pela liberdade de nos reunirmos, como estamos fazendo aqui, em torno da tua palavra.
são bênçãos grandiosas pelas quais nós agradecemos-te. Mas estas bênçãos não teriam grande significado se nós não pudéssemos contar com a iluminação do Espírito Santo neste momento. Por isso nós te pedimos que o Espírito Santo nos ilumine, que o Espírito Santo abra os nossos olhos, para que nós possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Faze isto, nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Não sei se você sabe, mas ao longo da história, muitas teorias foram formuladas pelos céticos na tentativa de negar a veracidade da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta tentativa de negar a veracidade da ressurreição de Jesus Cristo é, de fato, um atentado contra o próprio cristianismo. Como eu lhes disse na semana passada, no último domingo, eu lhes disse que a ressurreição de Jesus é um dos pilares sem os quais a nossa fé não se sustenta. O cristianismo não se sustenta. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que se Cristo não ressuscitou, se a ressurreição não é verdade, não é um fato, então a nossa fé é vã. A nossa pregação é esvaziada de sentido e de significado. Então, irmãos, a ressurreição de Jesus é um pilar central, importante do cristianismo. Por isso, essas teorias que tentam desacreditar o fato da ressurreição de Jesus é um ataque, é um atentado contra o cristianismo. Por isso é que a veracidade da ressurreição de Jesus precisa ser estabelecida. Irmãos, eu estou dizendo isso porque acabamos de ler a narrativa de Marcos da ressurreição de Jesus. Os 4 evangelistas narram, mas o nosso foco hoje é a narrativa feita por Marcos. E a narrativa feita por Marcos é muito útil para que nós estabeleçamos a veracidade histórica da ressurreição de Jesus. O texto que acabamos de ler é um texto muito útil para que nós confrontemos estas teorias elaboradas pelos céticos na tentativa de desacreditar a ressurreição de Jesus. O modo como Marcos narrou a ressurreição de Jesus deixa para nós evidências muito claras da veracidade da ressurreição de Jesus. E hoje o que eu desejo é chamar a sua atenção para estas evidências aqui nesse texto. Então, vejamos. Primeiro, uma destas teorias dos céticos que pretendem negar a ressurreição de Jesus diz que a ressurreição de Jesus teria sido
uma narrativa inventada pelos primeiros discípulos. Dizem estes céticos que os primeiros discípulos de Jesus inventaram esta história da ressurreição porque eles queriam manter vivo o movimento iniciado por Jesus. Então, para estes céticos, o cristianismo não passa de um movimento sustentado por uma farsa. De fato, não houve ressurreição de Jesus, coisa nenhuma. Os discípulos inventaram isso porque desejaram manter o movimento vivo que foi iniciado por Jesus. Mas notem como a narrativa de Marcos joga por terra esta teoria dos céticos. A narrativa de Marcos não favorece esta teoria dos céticos. Primeiro, observem que Marcos, ao narrar a ressurreição de Jesus, ele diz que a ressurreição de Jesus foi um evento testemunhado por algumas pessoas. Marcos cita aí no verso 1 do nosso texto, ele cita nominalmente algumas testemunhas. E ele não apenas cita, mas ele qualifica essas testemunhas, né? Ele cita nominalmente e as qualifica. Ele diz Maria Madalena, Maria, aí ele qualifica, mãe de Tiago, e Salomé. Então ele arrola 3 testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. Então, Marcos tem o cuidado de dar ao seu leitor a chance de verificar a veracidade do fato que ele está narrando. Vejam bem, muito provavelmente essas mulheres ainda estavam vivas quando Marcos escreveu. Então é como se Marcos dissesse, olha, vai lá e pergunta para Maria Madalena, a Maria, aquela, mãe do Tiago, aí ele dá aí a qualificação, pode perguntar, elas estiveram lá, e elas são testemunhas oculares do fato da ressurreição de Jesus. Então, em primeiro lugar, Marcos arrola aí testemunhas. Irmãos, tem um detalhe aqui muito importante. É significativo que todas as testemunhas arroladas por Marcos sejam mulheres. Então, Marcos arrola aqui 3 mulheres como testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo que é significativo isso? É que na cultura da época, naquela circunstância em que Marcos vivia e escreveu, testemunho de mulheres não era bem aceito. Mulheres não eram testemunhas confiáveis. Mulheres eram testemunhas sem credibilidade na época. Os tribunais não aceitavam o testemunho de mulheres. E por que eu estou dizendo que isso é significativo? Irmãos, isso é significativo porque se alguém naquela época fosse inventar uma história, inventar uma narrativa, ele jamais mandaria você consultar o testemunho de mulheres. Se ele tivesse intencionalmente querendo dar credibilidade à sua história, à sua narrativa, ele arrolaria testemunhas masculinos. Entende? Marcos aqui não está inventando uma história e colocando testemunhas
para que a história dele possa ganhar credibilidade. Não, ele está simplesmente contando os fatos como eles aconteceram. Então, o fato de Marcos ter arrolado mulheres como testemunhas mostra que não é uma história inventada pelos apóstolos, pelos primeiros seguidores de Jesus, e eles estão interessados em conseguir credibilidade das pessoas. Porque ninguém que inventasse uma história na época e estivesse querendo garantir credibilidade, arrolaria testemunhas femininas. Então, o modo como Marcos narra joga por terra a tese de que a ressurreição de Jesus foi uma história inventada pelos seus primeiros seguidores. Além disso, uma outra teoria dos céticos que pretende negar a veracidade da ressurreição de Jesus ficou conhecida como a teoria da alucinação. Então, esta é uma das teorias que foram criadas ao longo da história na tentativa de negar a ressurreição de Jesus. Segundo esta teoria, Jesus não ressuscitou coisa nenhuma. O que aconteceu foi que os apóstolos, os primeiros discípulos de Jesus, tiveram uma alucinação. Eles estavam assim tão focados, tão obcecados com esse negócio de ressurreição, que eles acabaram tendo alucinações, tiveram visões, alguma coisa que a psicologia talvez pudesse explicar, mas não houve a ressurreição de fato. Irmãos, a narrativa de Marcos também derruba, joga por terra essa teoria da alucinação. Primeiro, é notável a ausência dos discípulos na cena da ressurreição. Aliás, eles já estavam ausentes na crucificação, não é verdade? E agora, na cena da ressurreição, não tem nenhum discípulo, só estão lá as mulheres, tanto na cena da crucificação quanto na cena da ressurreição. Então, os discípulos, muito provavelmente por medo, por covardia, estavam todos escondidos. Embora Jesus tenha dito a eles que haveria de ressuscitar, a ausência deles mostra que, de fato, não havia esse foco obsessivo na ressurreição que favorecesse um clima, um ambiente de alucinações. Pelo contrário, a narrativa de Marcos mostra que o clima, que o ambiente não era um ambiente propício entre os discípulos para a alucinação. Eles não estavam numa expectativa obcecada da ressurreição. Pelo contrário, percebam aí que Marcos diz que o clima era de desânimo, o clima era de frustração, o clima era de abatimento. Dê uma olhada no verso 10 do texto que estamos analisando. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Você certamente se lembra daquele episódio do caminho de Emaús, quando o Cristo ressuscitado se colocou ao lado de dois dos discípulos.
Eles estavam abatidos, achando que o sonho havia acabado, que tudo foi por terra, não é? Pedro, juntamente com os outros, voltaram às velhas atividades da pescaria. Lembram lá daquela noite quando eles tiveram insucesso na pescaria no mar da Galileia e o Cristo ressuscitado apareceu a eles lá e eles tiveram uma pesca milagrosa que os barcos ficaram abarrotados de peixes? Então, o clima era de desânimo, o clima era de medo, era de frustração, era de abatimento. Portanto, não é concebível que eles tenham tido alucinações com esse estado de espírito. Então, a narrativa de Marcos não favorece esta teoria da alucinação. E mais, os discípulos não estavam sonhando, embora soubessem, porque Cristo havia dito a eles que ressuscitaria no terceiro dia, eles não estavam sequer acreditando na ressurreição. Não havia essa expectativa, havia abatimento e havia ceticismo. Então, eles não acreditaram quando souberam da parte de testemunhas que Jesus estava vivo. Então, à primeira vista, eles duvidaram da ressurreição de Jesus. Então, tudo isto mostra para nós que a tese da alucinação não se sustenta. De fato, Jesus ressuscitou verdadeiramente conforme a narrativa dos evangelhos. Há uma terceira teoria esta é sustentada por teólogos liberais. Alguns teólogos liberais dizem que a ressurreição de Jesus, de fato, Jesus ressuscitou, mas não foi assim ressurreição literal. Não foi assim ressurreição corpórea. Os teólogos liberais têm a tendência de não aceitar os elementos sobrenaturais da Escritura. Eles têm uma tendência de buscar explicações para todo evento sobrenatural da Escritura. Por exemplo, os milagres de Jesus, da parte dos teólogos liberais, sempre têm uma explicação natural. Sempre acham uma explicação natural. Eles são racionalistas e têm dificuldade de aceitar o sobrenaturalismo da Escritura. Então, como é que eles tendem a explicar a natureza da ressurreição de Jesus? Então, eles dizem que a ressurreição de Jesus não foi uma ressurreição literal. Quando a Bíblia diz que Jesus ressuscitou, o que nós devemos entender é que isso não é um evento histórico, não é um evento literal. De fato, a Bíblia está falando da experiência existencial dos seguidores de Jesus. Então, a ressurreição para esses teólogos não foi um evento histórico. Jesus não ressuscitou na história, não foi literal. Jesus ressuscitou na mente e no coração dos discípulos. É mais ou menos como se o cristianismo fosse uma espécie de fã-clube de uma celebridade que morreu e os fãs procuram mantê-lo vivo de alguma maneira na memória e no coração.
Viu? Elvis não morreu. Elvis continua vivo na mente, no coração do seu fã-clube. Ele continua vivo por meio da sua obra. Elvis não morreu. Não é assim? Então, ele diz, olha, quando a Bíblia fala da ressurreição de Jesus, é assim que nós devemos entender a ressurreição de Jesus. Não como um fato histórico literal, mas é que ele permaneceu vivo por meio da sua obra, por meio do seu ensinamento, por meio da sua moral, ensinamento moral, por meio da sua mensagem de amor, de paz, e na mente e no coração dos seus seguidores. Então, eles entendem que a ressurreição deve ser concebida, não de maneira histórica, não de maneira literal, mas na mente e no coração dos seus discípulos. Mas, irmãos, notem, quando eu leio a Escritura, eu não posso concordar com esses teólogos liberais. Notem que Marcos diz no texto que estamos analisando que a ressurreição de Jesus Cristo foi algo que aconteceu na história. Notem que Marcos narra o fato fazendo marcações temporais, espaciais. A narrativa de Marcos, quando ele narra a ressurreição de Jesus, ele narra como algo que tem dia, tem hora, tem local. Então é algo que aconteceu no tempo, é algo que aconteceu no espaço. Isso fica muito claro. Dê uma olhada na sua Bíblia aí no nosso texto. Veja bem o verso 1. Passado o sábado, olha, tempo, sábado. Passado o sábado, então ele está contando algo que aconteceu depois que o sábado passou. Olha a marcação temporal. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, olha, outra marcação no tempo, muito cedo. Então foi no primeiro dia da semana, depois do sábado, domingo, muito cedo. Então, olha só que ele está narrando um acontecimento no tempo, muito cedo. No primeiro dia da semana, outra marcação temporal. Ao despontar do sol, olha, outro detalhe temporal, foram ao túmulo, localização geográfica, um local, um espaço, não é? Então, irmãos, Marcos diz que foi um evento histórico. A gente não pode ter dúvidas quanto a isso. Ou a gente não acredita na Escritura. Se nós confiamos na veracidade da Escritura como um livro inspirado por Deus, nós temos que admitir que a ressurreição de Jesus, por mais surpreendente que seja, por algo mais sobrenatural que seja, foi um fato histórico. Algo que aconteceu no tempo, algo que aconteceu no espaço. Então, esta maneira da teologia liberal a conceber a ressurreição de Jesus não tem base na Escritura. Entender assim a ressurreição de Jesus é fazer um péssimo manejo da Escritura, não é interpretar a Escritura corretamente. A Bíblia deixa muito claro nesta narrativa que foi um evento histórico, temporalmente localizado, geograficamente localizado,
Deus, o Eterno, entrou no tempo, no espaço, na história, para realizar o milagre da ressurreição de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, essa teoria cai por terra por meio da narrativa de Marcos. E notem mais, Marcos diz que as mulheres foram ao túmulo a fim de dar um tratamento aromático, né? Embalsamar o corpo de Jesus. Esta era uma maneira da época de honrar uma pessoa morta, era também uma maneira de atenuar o mau cheiro do processo de putrefação de um corpo. Sexta-feira, pôr do sol, já era o sábado para os judeus, e elas não tiveram tempo de fazer isso. Esperaram passar o sábado e no domingo cedo trataram de tomar providências para esta honraria, ungir com perfumes, com ungüentos aromáticos o corpo de Jesus. Então, elas não vão nessa expectativa da ressurreição, elas vão em busca de um corpo inerte, prestes a entrar em decomposição. Então, vejam bem, quando chegaram lá, no local, Marcos localiza o acontecimento, não apenas no tempo, mas no espaço, o local onde o corpo havia sido depositado, a pedra estava removida, e entraram, e tinha lá um homem. Nós sabemos por meio de Mateus que era um ser angelical, um anjo, e deu a notícia às mulheres de que Jesus não estava ali. O corpo de Jesus não estava lá onde fora colocado. Então, além de ser um evento histórico que aconteceu no tempo e no espaço, nós podemos concluir que foi uma ressurreição corporal mesmo. O corpo não estava lá. Nós sabemos por outros textos da Escritura que Jesus apareceu aos apóstolos. Certamente o corpo dele agora era um corpo glorificado, diferente daquele corpo que ele assumiu quando se encarnou lá em Belém, nascendo de Maria. Certamente um corpo agora glorificado. Há descontinuidade entre o primeiro e o segundo corpo, mas certamente há continuidade. De alguma maneira, esse é um grande mistério, porque nós sabemos pela Escritura que para dissipar a dúvida de Tomé, Jesus disse: Tomé, coloca a mão aqui. A Bíblia não diz que Tomé colocou, mas eu creio que Jesus não estava blefando. Provavelmente Tomé apalparia algum tipo de sinal que pudesse dar-lhe a certeza de que era o Senhor. Então, irmãos, foi uma ressurreição histórica, literal, corpórea. Nós não podemos ter dúvidas disto. E a narrativa de Marcos dissipa as nossas dúvidas quanto à veracidade, à historicidade, à literalidade da ressurreição de Jesus. Mas antes de terminar, muito rapidamente,
eu gostaria de levantar a seguinte questão. Ok, Jesus ressuscitou mesmo de fato. Foi literal, foi corpórea, foi histórica a ressurreição. Mas e daí? O que isso significa? Qual é o significado desse evento histórico? Por que é que ele é tão importante para a nossa fé? Irmãos, a ressurreição de Jesus é um fato com significados diferentes. Posteriormente, os apóstolos fizeram uma interpretação e você vai encontrar nas cartas de Paulo, de Pedro, de João, explicações que te ajudam a entender o significado da ressurreição. Talvez no próximo domingo a gente aponte outros sentidos e significados da ressurreição. Mas hoje eu quero terminar apontando para você apenas um significado da ressurreição de Jesus. Eu diria a você que a ressurreição de Jesus significa o recibo dado por Deus de quitação da dívida que Jesus pagou por nós. Vou repetir. A ressurreição de Jesus significa o recibo. Ao ressuscitar Jesus, Deus estava passando um recibo de quitação da dívida paga por Jesus em nosso lugar. Abra sua Bíblia em Romanos 4. Romanos 4. Veja o verso 25 de Romanos 4. Romanos 4, 25 diz o seguinte: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então preste bem atenção na interpretação que Paulo dá da ressurreição de Jesus. Paulo diz aí em Romanos 4, 25, que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões. Isto é, ele se entregou em nosso lugar. Ele deu a sua vida para quitar a nossa dívida diante de Deus. Então, a morte de Jesus foi um pagamento que ele fez em nosso lugar. Imediatamente, Paulo diz aí que Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Então, preste atenção. Em sua morte, Jesus ofereceu-se a Deus por nós. Em sua ressurreição, Deus estava passando o recibo de quitação. Ao ressuscitar Jesus dos mortos, Deus estava dizendo que a dívida foi liquidada. É por isso que Paulo diz, escrevendo aos Romanos, capítulo 15, 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 17. Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ele diz, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e vocês ainda permanecem com a dívida aberta. Ainda permaneceis nos vossos pecados.
a dívida está ainda em aberto. Mas graças a Deus, Cristo ressuscitou. E quando Cristo ressuscitou, Deus estava passando o recibo de quitação. Quando Deus tirou Jesus das garras da morte, ele estava dizendo que o que Jesus fez satisfez plenamente a sua justiça. Nada mais precisa ser feito. Deixe-me dar aqui uma imagem, não é muito boa, mas talvez ajude. Não é muito boa, mas ajude. Quando você coloca lá o seu filho de castigo, e você, a certa altura, entende que o castigo já foi suficiente, como é que você diz? Pode sair. Já cumpriu o papel o meu castigo. Não é assim que você faz? Então, quando Jesus foi tirado do castigo por meio da ressurreição, é como se Deus dissesse: estou satisfeito, a justiça foi feita, a dívida foi quitada, pode sair do túmulo. Agora eu posso dizer, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais nenhum débito, nenhum centavo a ser quitado se você estiver unido a Cristo. Não é isso que Paulo diz? Paulo diz, escrevendo aos Romanos, quem acusará os eleitos de Deus? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou quem antes ressuscitou por eles. Portanto, a ressurreição de Jesus é o passamento, né? Ele está passando o recibo de quitação da dívida. Deus passou o recibo e agora podemos dizer que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas se você não estiver unido a Cristo, se você não se rendeu a Cristo, se você não tem Cristo como seu Salvador, você é um devedor. E vai pagar. Deus vai lhe cobrar. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que acertar as contas com Ele. O meu conselho para você é que antes que seja tarde, busque a Cristo, renda-se a Cristo e aceite o pagamento que Ele fez no lugar dos pecadores, a fim de que você tenha a sua dívida quitada diante de Deus. Que Deus o ajude a compreender essa verdade, para a sua felicidade neste mundo e para a sua bem-aventurança na eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém.